pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre acne. Vamos entender um pouco o que acontece na nossa pele, por que causa acne, tá bem? E vamos falar também por que a alimentação altera tanto isso, tá? Então, vamos lá. Acne, basicamente, a gente começa por alteração hormonal. Por isso que é mais comum na puberdade, quando começa a alterar os hormônios, tanto nos homens, quanto nas meninas, quanto nos meninos, então começa a produzir mais hormônio. Com isso, os hormônios acabam fazendo uma estimulação da glândula sebácea, que a gente tem em todo o corpo, mas cada lugarzinho acaba tendo um tipo de glândula sebácea. E a da acne, principalmente, é a do rosto ou do tronco e tudo mais. Então, nessa glândula sebácea, ela normalmente todos nós já produzimos um sebo natural, porque o sebo, ele é uma forma de eliminar bactérias e tudo mais, e fazer uma limpeza ali do nosso organismo, liberando então um manto lipídico que tem a cada composição do sebo, ele tem então para manter o nosso organismo em equilíbrio, tá? Então, o que acontece basicamente com essa alteração hormonal é que pode aumentar as glândulas sebáceas ou então também alterar a produção do sebo. Se ele é com triglicerídeo, escalenos e tudo mais, ele acaba formando muito mais um tipo de sebo ali, de composição do sebo. Então, primeiramente, alteração hormonal. Segundo, essa questão de aumentar a produção da glândula sebácea, então ela começa a produzir muito mais, e com isso, no nosso folículo começa também a formar uma alteração, que são chamados cravinhos. Eles são uma alteração de produzir muito ali sebo e ele impactar lá na boquinha para sair a gente chama de ósteo. Então ali para sair esse sebo, ele começa a ficar impactado, e daí por isso que forma o comedão, que a gente chama, que popularmente chama de cravo, tá? Então, com isso, então, já temos esses 3 pontos, e aí a gente tem algumas bactérias que vivem na nossa pele e estão em equilíbrio e tá tudo bem. Mas, por exemplo, na questão da acne, então acaba fazendo então uma colonização maior do Propinium Bacterium acnes, que é o P. acnes, que acaba. Então ele faz uma colonização maior e com isso ele acaba liberando mais fatores inflamatórios, e aí quando ocorre inflamação que começa aquelas espinhas que a gente chama de pápula, e quando tem pus se chama de pústula, então eles começam então a formar essa lesão. Então tudo isso leva à inflamação, e quanto mais inflamação, mais lesão de acne, formando até aqueles nódulos bem exuberantes na face. Tá? Então, isso tudo são basicamente os 4 pilares principais da formação da acne, tá? E aí, vamos entender um pouquinho o que acontece com a alimentação. Hoje em dia, a gente tem alguns estudos que comprovam que tem relação, sim, com o leite, os produtos derivados de laticínio, e também o alto índice de carboidrato. Isso acaba então produzindo uma alteração naquele sebo. Então, se altera o sebo, volta lá para um dos pilares, né? Então, isso vai perpetuar a colonização do P. acnes e também da inflamação, tá? A gente sabe que o leite, principalmente de vaca, acaba tendo mais fatores inflamatórios para o nosso organismo, a gente já viu em outras doenças, né? Então, para acne a mesma coisa. Então, cuidar bastante da alimentação, a alimentação tem que ser saudável e principalmente, então, evitar leite, derivado de leite. O whey protein entra aí porque o whey protein é um derivado de algumas, né? Algumas formulações são derivadas do leite, então tem que cuidar. A alimentação altera, sim, então pode perpetuar suas lesões de acne, então é importante você cuidar isso, tá? E alto índice de carboidrato, quer dizer, então se você come muito carboidrato, isso também pode alterar a composição do sebo e com isso fazer toda a cascata novamente, tá? Então cuidar bastante isso, tenha uma alimentação saudável, tome bastante água, que isso também auxilia bastante para melhorar as lesões de acne, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, faça isso com muito amor e carinho, tá bom? Até mais, gente!